Universo FAC, a sua rádio universitária da Faculdade Maringá. Está no ar, Resenha Geek. Oferecimento, Faculdades Maringá, um nível superior de ensino. Olá, ouvintes sintonizados aqui na rádio Universo FAC, a sua rádio universitária da Faculdade Maringá. Estamos no ar diretamente dos nossos estúdios aqui na Faculdade Maringá, na Avenida Prudente de Moraes, Zona 7, em Maringá, Paraná, com a primeiríssima edição do Resenha Geek, o programa que vai levar até você tudo que tem rolado no universo da tecnologia. Eu sou o Victor Ramalho e para fazer esse programa de hoje aqui comigo, temos a presença do nosso amigo comentarista, Claudenilton Henrique. Seja muito bem-vindo, Claudenilton. Vitor, boa noite ouvintes ligados aqui na Universo FAC. Muito bem, Claudenilton, sobre o que nós vamos falar hoje? Opa, vamos falar um pouquinho sobre Internet das Coisas. Internet das Coisas, né? Um assunto que tem sido pauta de vários debates e também de muitos estudos acadêmicos, tanto na área de tecnologia quanto na área educacional. E para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente, é claro que a gente tem que trazer o especialista da área, né? E hoje aí, para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, temos um cara que é responsa no assunto. Ele é gerente em desenvolvimento de software com foco em projetos, formado em ciências da computação pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em engenharia de software e banco de dados pela Universidade Estadual de Londrina, MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em desenvolvimento de tecnologias pelo Instituto Lactec de Curitiba. Atualmente, curso doutorado em informática pela PUC Paraná, além de ser professor dos cursos de graduação e pós-graduação na área da tecnologia, na Universidade Federal do Paraná, Fundação Getúlio Vargas, PUC, Faculdade Cidade Verde e FEITEP. Com vocês, o professor, mestre e pesquisador Ricardo Vieira. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado nosso convite. É uma honra imensa estar com você aqui nessa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os seus ouvintes. É um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês sobre esse assunto tão interessante. Internet das Coisas. Você sabe o que é a Internet das Coisas, Claudinho? Opa, a gente sabe um pouquinho, mas sempre tem um pouco de dúvidas, né? Não vai saber igual o nosso mestre aqui, mas é claro que é um assunto bem recorrente. E você aí de casa, você que está nos ouvindo aqui, você ouvinte geek, você sabe o que é a Internet das Coisas? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar aí, mas sempre tem aquela duvidazinha que pinta, né? Fica tranquilo, a nossa equipe do Resenha Geek foi atrás da resposta e preparou um conteúdo incrível, especialmente para você. Fiquem agora então com a reportagem produzida pelo nosso colaborador e repórter, Leonardo Fontinelli. Pode soltar o play, produção, fique ligado. Estamos na era digital. Os avanços tecnológicos, somado às mudanças da nossa vida cotidiana, nos permitem ficar conectados na web e em qualquer lugar, 24 horas por dia. Com todo esse avanço, é normal que surjam novos estudos e conceitos relacionados a todo momento. Um exemplo é o conceito da Internet das Coisas. Você já ouviu falar? Acredite, mesmo que você não faça ideia do que seja, está em contato direto com isso todos os dias. Internet das Coisas é o conceito tecnológico em que todos os objetos da vida cotidiana estariam conectados à internet, agindo de um modo inteligente. Também conhecida por IoT, Internet of Things, em inglês, consiste na ideia da fusão do mundo real com o mundo digital, fazendo com que o indivíduo possa estar em constante comunicação e interação, seja com outras pessoas ou objetos. Para ficar mais fácil, vamos imaginar o seguinte: você vai receber alguém para jantar, enquanto dirige do trabalho para casa, com um carro dizendo qual é a rota menos congestionada. O seu aspirador de pó limpa a sua sala e o seu fogão se prepara para cozinhar uma boa refeição. Mudou de ideia? A televisão escolhe melhor a programação e o seu telefone faz o seu pedido da comida chinesa. Essa é uma visão básica do mundo da Internet das Coisas. Nos dias de hoje, são muitos os objetos conectados, como geladeiras, óculos, elevadores e carros. A rede pode intervir em pequenos gadgets ou infraestruturas complexas, pensando em toda a sua usabilidade. Vem surgindo novas iniciativas que envolvem empresas grandes para unificar a Internet das Coisas. As possibilidades são inúmeras. A Internet das Coisas está transformando nossa relação com a tecnologia,
mudando o modo como interagimos com o mundo e, principalmente, o modo como o mundo interage conosco. De Maringá, Leonardo Fontinelli para o Resenha Geek. Muito bem, ouvinte. Você conferiu então a reportagem do nosso colaborador repórter Leonardo Fontinelli. E professor, então, resumidamente, internet das coisas seria aí a extensão da conexão web, né? Saindo desse mundo lógico, desse mundo sugestivo, esse mundo virtual, e ele se materializa em objetos físicos. Seria mais ou menos isso? Muito boa pergunta. Dentro desse assunto, é sempre muito interessante a gente começar pela definição. Ainda existem muitos pesquisadores que ainda estão discutindo sobre a sua própria definição. Existem algumas que eu particularmente gosto mais. Existem definições que levam tanto de um nível mais filosófico do conceito, como aqueles que levam para um lado muito mais físico, muito mais prático. Eu, né, como você já apresentou aí para os nossos ouvintes, tenho toda uma formação voltada para a área de computação, então eu gosto muito mais da definição do Daniel Obodovsky, que fala sobre, e escreveu um livro falando sobre Science of Intelligence, que fala sobre praticamente a IoT nos dias de hoje. Então ele envolve tanto conceitos de computação ubíqua que significa aquela computação que ela está tranquila, calma, ou seja, ela envolve as pessoas sem que as pessoas realmente saibam que ela está ali. E também traz dentro do seu próprio conceito a parte mais prática, que seria a definição para nós da área da computação ou para quem que vai realmente estar envolvido. Então ele trata sobre a divisão desse conceito em 3 partes. Então a computação ou a internet das coisas, ela é também traduzida em 3 partes: a parte da coleta dos dados, a parte da transmissão das informações e a parte do processamento das informações. Então, assim, nós poderíamos estar falando sobre vários tipos de definições aqui, mas essa é que eu acho mais interessante, que eu levo para os meus estudos. Então a própria definição sobre a internet das coisas não é algo fixo, definitivo, ela tem várias, digamos, interpretações. Exatamente, os pesquisadores ainda não chegaram nessa definição clara, por isso que ela é ainda um assunto tão comumente estudado e pesquisado, e existem tantos artigos, né, na área da computação que tratam sobre esse conceito. Beleza. Então, professor, é fato que hoje a gente está num momento único da história quando a gente fala em inovações tecnológicas. Acho que, especialmente nesse século, acho que nunca em nenhum outro momento da história a gente evoluiu tanto na questão tecnológica como a gente evoluiu no momento que estamos. E quando a gente fala em internet das coisas, acho que essa evolução é ainda mais acentuada, porque foi muito rápido. Se a gente voltar no tempo, aí uns 5, 6 anos atrás, a gente não tinha o que tem hoje. O que propicia toda essa evolução tão repentina na questão da internet das coisas, né? Por que as pessoas envolvidas resolveram investir tanto nessa área nesses últimos anos? Bom, com a evolução dos dispositivos, da tecnologia, elas se tornaram também muito mais baratas e muito mais acessíveis. E esse barateamento dos equipamentos, junto com o fácil acesso a tecnologias de ponta, quase que torna a computação ubíqua ou a internet das coisas algo natural, uma evolução natural da computação. Quando nós pensávamos nos primórdios, a gente trabalhava com a computação em um único nó, ou seja, um único computador ou um grande computador que dividia processamento com várias outras pessoas. Hoje nós temos um conceito muito mais de uma computação em nuvem, uma computação espalhada. Então, a disseminação de tantos dispositivos computacionais e tantos dispositivos com poder de processamento leva a humanidade, a sociedade, a desejar um número maior de informações, porque esses dispositivos podem fornecer essas informações para a gente. Quando você cita aí a questão do barateamento das tecnologias, tudo mais, desse avanço, eu lembro até do exemplo bem prático, né? Alguns anos atrás eu fiz um curso aí de plataforma Arduino, que inclusive o nosso mestre Ricardo Vieira foi meu professor na ocasião, e na época
a pira da galera aí que falava um pouco sobre, que estudava essa área, era fazer automação residencial. Todo mundo queria fazer automação residencial e o povo comprava livros, porque na época a informação sobre esse tipo de coisa não era tanto assim na internet, apesar que hoje a gente tem bastante coisa, mas na época não tinha tanto. E comprava placa Arduino, comprava shield de internet, comprava módulo relay e tudo mais. Montava todo aquele trambolho, fazia programação tal, fazia também a página web, fazia a página web pra gente fazer a programação, para conseguir fazer a programação do objeto, conseguir desligar uma lâmpada e tudo mais, e quando conseguia, a sensação era incrível. E hoje você vai numa loja de material de construção qualquer, você consegue comprar uma lâmpada que você baixa o aplicativo do desenvolvedor, você apaga e acende a lâmpada pelo celular, muda a cor, muda a intensidade de iluminação, pra gente ver como isso ficou tão palpável nos últimos tempos. Muito bem, ouvintes, então vamos chegando aqui ao final do primeiro bloco, da nossa entrevista com o professor Ricardo Vieira. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos dentro de 1 minuto. Está procurando uma instituição de ensino superior de qualidade? Venha para a Faculdade Maringá. Na Faculdade Maringá, você encontra uma estrutura completa, um corpo docente super qualificado e o melhor, um preço que cabe no seu bolso. Corra lá e garanta sua vaga. Avenida Prudente de Moraes, número 815, Zona 7, Maringá, com o telefone 44 3027 1100. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Universo FAC, a sua rádio universitária da Faculdade Maringá. E aí, mano, o que você tá fazendo no computador? Tô procurando um audiocast diferente pra ouvir. Pô, legal, mas sobre o que você tá procurando? Não sei. Queria algo mais espontâneo, divertido, que falasse um pouco de tudo. Entendi. Eu já sei o que você tá procurando. Chá com nozes. Chá com nozes? Como assim? Chá com nozes. Em breve, na sua plataforma de streaming. Muito bem, ouvintes, estamos de volta aqui na Rádio Universo FAC, a sua rádio universitária da Faculdade Maringá, com o segundo bloco do Resenha Geek. E agora temos um quadro aí, agora é hora do Dúvida Geek, o espaço onde você pode mandar a sua dúvida relacionada à tecnologia, para que nós, juntamente com os nossos convidados, possamos responder para você. Mande sua pergunta através do Facebook na página Universo FAC, www.facebook.com/universofac, e manda sua pergunta. Pode soltar aí a cortina do Dúvida Geek Produção. Beleza, chegamos então com o Dúvida Geek e na questão de hoje temos a pergunta do nosso amigo Maurílio Mardegan, que mandou a nossa pergunta pelo Facebook hoje. Grande abraço, Maurílio, que está perguntando para o professor Ricardo. Professor, qual é a funcionalidade de toda essa conectividade em objetos tão simples e casuais do dia a dia? E até coloca aqui entre parênteses, né? Por que raios um aspirador de pó, uma torradeira precisa se conectar à web? Pergunta boa, né? Vê aí que existe aspirador conexão web. Muito bem lembrado pelo nosso amigo. Você pode responder pra gente, professor? Claro, com certeza. Quando nós pensamos em dispositivos tão comumente acessíveis ao nosso redor, no nosso dia a dia, é comum esperar e desejar que esses dispositivos, com tanta acessibilidade e fazendo parte do nosso dia, possam nos oferecer muito mais comodidade, segurança e produtividade. Então essa é a ânsia que nós vivemos na nossa sociedade contemporânea. E a IoT, vinculada a esses dispositivos, vem nos oferecer exatamente esses tipos de vantagens competitivas. Então, quando você tem lá como proposto aí pelo nosso participante, aí, pelo nosso ouvinte, o nosso aspirador de pó ele está conectado à internet, você consegue coletar uma gama muito grande de informações através de situações de análise de quanto tempo ele fica parado, quanto tempo ele está produzindo, qual é a área de trabalho, quanto de poeira e quanto de sujeira ele coleta por dia, por hora, por mês, e com todas essas informações você consegue traçar informações e
identificar outros tipos de informações produzidas a partir das informações que a gente chama de informações básicas. Ou seja, a gente pode produzir conhecimento a partir de informações básicas, como qual é a frequência que eu tenho que trocar o meu pó, quanto tempo ela está em trabalho, e assim eu consigo analisar quanto tempo ela vai dar problema, essa máquina. Então são todas as informações que vão nos trazer comodidade e impedir que a gente fique sem a nossa casa limpa, porque a gente simplesmente não tem informações quando que ela vai parar ou quando que ela vai quebrar. E para ilustrar bem essa situação aí, para esclarecer bem a dúvida do nosso ouvinte, nós do Resenha Geek preparamos uma reportagem especial para você. Fiquem ligados agora com a reportagem do nosso colaborador e repórter, Lucas Nanúcio. Fiquem ligados, galera. Como vimos aqui, Internet das Coisas é a extensão da web aos objetos físicos. Temos exemplos comuns, como os smartphones, GPS, entre tantos outros objetos que utilizamos todos os dias. E você, realmente já parou para pensar que atualmente existem objetos banais que possuem essa conexão? Geladeiras, aspiradores de pó ou até mesmo torradeiras já possuem essa extensão com o mundo virtual? No entanto, qual o objetivo disso? É o que explica o professor Gustavo Gutierrez. A conexão com a internet, ela já está conosco, ela já vive conosco o tempo todo. Nada mais simples e nada mais natural do que a gente continuar usando a internet em outros dispositivos, como relógio, como roupas, esse tipo de coisa. Uma vez que ela já está na nossa casa, eu acho que nada mais útil do que a gente utilizar ela em todo o seu potencial. Acho que assim como a gente teve as alterações e a gente assustou muitas avós, muitos avós, muitas pessoas que usavam telefones esquisitos com fio, que giravam, TV de tela. A gente tem também essas mudanças que praticamente muita gente não vai saber usar. Acredito que é mais velho mesmo não vai conseguir usar, mas é uma coisa que sempre aconteceu. O cara que sempre andou de cavalo e teve medo de andar de carro, o cara que nunca ligou um ar-condicionado porque achou que fosse fazer alguma coisa, aquela pessoa que achava que a televisão fosse queimar porque ligava um videogame, um videocassete. A gente sempre teve isso. Eu acho que o que a gente pode fazer agora é só se preparar para tentar não virar essas pessoas no futuro. Concluímos então que a internet das coisas já está presente em todo lugar. E você, já se adaptou a isso? Lucas Anúncio para o Resenha Geek. Opa, professor, voltando um pouquinho no assunto que havíamos conversado anteriormente, você disse sobre a conectividade dos aparelhos, dos eletrodomésticos em geral. Esse tipo de conectividade, ele é exclusiva para os novos aparelhos ou tem como fazer alguma adaptação para os aparelhos antigos, obter essa tecnologia? Olha, até que existe a possibilidade da gente fazer adaptações, mas não conheço nenhum tipo de adaptação que seja uma adaptação, vamos dizer assim, comercial, industrial, que seja realmente um plug and play, que a gente chama dentro da computação. Algo que você não está presente no dispositivo, mas você pode conectar. Lógico que para os nossos amantes dos makers, que a gente chama, né, na nossa área, que são aqueles que gostam de montar dispositivos e tal, como é o nosso querido amigo aqui, Vitor, que já fez um curso comigo de Arduino, esse tipo de situação é algo comum, né? É comum a gente pegar e fazer pequenas upgrades aí nos nossos dispositivos para fazer com que eles possam se conectar a todo esse universo de troca de informações entre os dispositivos. E existe um limite entre o saudável e o invasivo nessa conectividade toda? Eu estava conversando com o Claudenilton antes de citar o programa. Ele citou o exemplo de uma marca de TV. Pode explicar pra gente como é que era? Isso mesmo. A Samsung, teve uma notícia da Samsung que os aparelhos novos, Smart TVs, estava gravando áudios dos usuários sem autorização. Na verdade, tinha autorização, né? Mas nas letras miúdas. Os termos de uso que ninguém lê. Gravava os áudios e usava para algum banco de dados de propaganda e várias coisas assim. Depois de uma reivindicação da população, foram obrigados a mudar as leis e remover essas gravações. Isso é perigoso? Como que a gente tem que se preocupar em relação a esse tipo de coisa?
Olha, eu não sou especialista na área de segurança de dados e segurança dos dispositivos, mas posso afirmar que isso gera muito transtorno para a sociedade e principalmente para os, vamos dizer assim, os leigos, né? As pessoas que não estão diretamente vinculadas à tecnologia. O fato é que a tecnologia ela veio para ficar e quanto mais o tempo passa, maior esse conceito que eu havia passado para vocês inicialmente de computação ubíqua se torna comum dentro do nosso dia a dia. Então, nós estamos envoltos em processadores, tecnologias, coleta de informações, sensores, e a gente não está percebendo sobre essas coisas. Então, isso faz parte hoje do nosso dia a dia. E se a gente quer se adaptar ao mundo corrido, o mundo que exige alta produtividade, a gente tem que aprender a fazer um bom uso dessa tecnologia, um bom uso desse processo. Mas sim, eu confirmo que existe um risco, né? Se a gente for levar para casos mais extremos, nós temos a possibilidade de ter um marca-passo com IoT. Hackeado, né? E esse marca-passo com IoT permite que você possa acompanhar a vida útil desse marca-passo. Porém, todo dispositivo, por mais seguro que ele seja, a partir do momento que ele oferece conectividade, ele também oferece a possibilidade de ser hackeado. Já grandes estudos dentro da área de computação social, né, já diziam que qualquer sistema que esteja ligado a outro sistema é passível de acesso, de invasão. Né? Então, nós temos que aprender aí. E por isso que existem muitos estudiosos na área de segurança que estão arduamente trabalhando com protocolos, processos, técnicas para cada vez mais diminuir o impacto desses malefícios que a computação e que a tecnologia em si podem trazer para a gente. Outro exemplo é a possibilidade de um carro. Nós temos hoje, discutindo muito na sociedade, a questão dos carros autônomos. Da mesma forma que um carro é autônomo e consegue trocar informações com outros carros, ele também pode, como você falou, ser hackeado. Então, nós temos várias complicações dentro desse ambiente. E é muito difícil a gente trabalhar com esse conceito de segurança versus comodidade e produtividade. Mas é isso que a gente vai ter que lidar no dia a dia. Agora, só uma última perguntinha em relação à segurança. Você disse que a ideia é ter uma casa conectada, certo? Nisso inclui fechaduras, abre e fecha portas, janelas. Que tipo de precaução os usuários dessa tecnologia têm que ter para correr o mínimo possível de risco de ser hackeado? Por exemplo, alterar senhas padrões, esse tipo de coisa. Além, só complementando essa pergunta também, a pessoa que tem uma casa totalmente inteligente, tá, abre fechadura, lâmpada eletrônica, tudinho e tal, e aí o cara mora numa região afastada da cidade, a casa é totalmente conectada à internet, e aí por algum problema, o cara fica sem conexão, daí a casa toda fica sem funcionar, fica invalidada. É muito interessante essa situação apresentada e eu sempre digo que a gente tem que ter sempre um plano B e um plano C. Né? Então, em situações como essa, a gente tem que trazer a tecnologia para o nosso dia a dia, tem que trazer as facilidades disso, mas a gente não pode deixar a segurança de lado. Então, em situações como essa, são sempre interessantes você ter uma fechadura que não seja totalmente digital, que ela tenha também a sua parte analógica e que essas duas estruturas possam coexistir. No sentido de que, eu tive um problema com a parte eletrônica, a parte elétrica, então com uma chave eu consigo abrir. Né? Eu tenho, como você falou, a questão das senhas. Bom, aí, né, dentro do nosso universo, a gente isso acaba fazendo parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes os ouvintes de vocês acabam não sendo tão envolvidos nesses tipos de processo. Então é sempre bom lembrar que existe uma periodicidade média que você tem que trocar as suas senhas, né? Então você não manter a mesma senha, não compartilhar a sua senha com outras pessoas,
conseguir realmente salvar essa senha com você, de uma forma que as pessoas não possam ver. Então é realmente complicado você deixar, por exemplo, a senha num papelzinho anotado do lado da porta. Então isso acaba inviabilizando todo o processo de tecnologia que você faz. Então as mesmas técnicas que nós temos para garantir a segurança de acesso ao nosso e-mail, ao nosso computador, a gente acaba tendo que transferir isso também para os nossos acessos à nossa casa. E planos, vamos dizer assim, de segunda forma de acesso, também nós usamos aonde? Nos nossos dados. Né? Então nós temos informações, arquivos que são muito importantes para a gente faz o que no computador? A gente faz um backup. Então, nesse conceito, nós estamos usando aí essa forma de ter um acesso secundário como um backup também, para que a gente possa ter acesso à nossa casa, mesmo em situações de complicação, aí, queda de energia, falta de internet e afins. Perfeito. Bom, moçada, e por aqui vamos ficando com o Resenha Geek de hoje. Gostaria muito de agradecer a presença do professor Ricardo aqui. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer imenso tê-lo aqui hoje. Esperamos tê-lo aqui no nosso programa em mais ocasiões, né? Porque tinha assunto para mais de meta aqui, só que o tempo foi curto. Com certeza, agradeço o convite e me coloco à disposição de vocês quando precisarem, quando quiserem. Estarei aqui para falar sobre outros assuntos. Fico à disposição de vocês. Beleza. Gostaria de agradecer também a toda a equipe aqui envolvida da nossa produção. Não vou conseguir citar o nome de todo mundo, que eu vou acabar esquecendo alguém, não seria legal. E agradecer principalmente a você aí de casa que nos ouviu hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Fique sempre ligado aqui no Universo FAC, a sua rádio universitária da Faculdade de Maringá, pois teremos muitos programas bacanas vindos pela frente. Não esqueça de deixar seu feedback do Resenha Geek na página Universo FAC no Facebook. Não deixe de curtir e nos acompanhar. Nos vemos pela programação. Grande abraço, galera. Fui! Resenha Geek. Oferecimento Faculdades Maringá, um nível superior de ensino. Universo FAC, a sua rádio universitária da Faculdade Maringá.